Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à palestra Felicidade se Aprende. Parabéns a você por ter escolhido estar conosco, comemorando hoje o Dia Internacional da Felicidade. Infelizmente, não pudemos nos encontrar presencialmente devido ao contexto que todos nós sabemos exigir algumas medidas de precaução. Mas eu prometo que eu vou te oferecer 100% do meu comprometimento em compartilhar conteúdos preciosos sobre como podemos aprender a sermos mais felizes, da mesma forma que eu ofereceria se estivéssemos presencialmente no Unibis Cultural, ok? Bom, eu sou Viviane Minoso, eu sou psicóloga, educadora emocional positiva, sou especialista em ciência da felicidade e da gratidão, criadora da Escola da Gratidão e cofundadora da Happy Academy, Educação para a Felicidade Sustentável. Eu vou te acompanhar pelos próximos minutos em um processo de reflexão profundo e que pode ser transformador se você se permitir experienciar o que eu vou compartilhar com você agora. Mas antes de começar, eu quero te fazer duas perguntas. Você acredita que felicidade se aprende? Sim ou não? Você se sente feliz com a vida que você vive hoje? Como essa palestra está sendo transmitida online, você pode colocar as suas respostas nos comentários, que nós vamos adorar saber. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu sempre me fiz a seguinte pergunta: será que é possível ser feliz? Mas teve um fato que ocorreu por volta dos meus 15 anos que me deixou ainda mais intrigada com essa pergunta, que foi o diagnóstico do quadro de depressão da minha mãe. Eu não conseguia entender como minha mãe, que parecia ser tão feliz, tão alegre, estava com depressão. Tinha alguma coisa errada aí. Bem, isso há 30 anos atrás, depressão ainda era considerado por muitos como frescura. Ainda hoje, algumas pessoas não entendem muito bem a complexidade de tudo isso. Bem, resumindo a história, eu fiquei firme ao lado da minha mãe, a acompanhava no psiquiatra e onde mais falavam que era bom para ajudá-la no seu processo de cura. E de fato ela se curou, porque descobriu um sentido para a vida dela. Guardem bem essa palavra, sentido para a vida. O fato é que toda essa experiência com o processo de cura de depressão da minha mãe me inspirou a fazer psicologia e a estudar mais sobre algo tão extraordinário que é o ser humano. E eu me perguntava, será que felicidade se aprende? Para decifrar isso, eu fui buscar respostas na ciência, ou melhor, na psicologia positiva, na inteligência emocional e na neurociência, dentre outras linhas de estudo e pesquisa. Mas como aprendemos na vida? O nosso processo de aprendizado começa desde a nossa gestação. É isso mesmo, desde quando estávamos na barriga da nossa mãe. A gestação é um período marcado por intensas transformações, tanto físicas quanto mentais, emocionais para a mulher. É uma montanha-russa emocional. Os hormônios ficam à flor da pele, o corpo se modifica, a ansiedade se faz presente e os pensamentos ruins chegam sem avisar. O medo do desconhecido é responsável por causar a maior parte das emoções negativas, como tristeza, ansiedade, preocupação, medo, insegurança, raiva, irritação, dentre outras, que naturalmente surgem nesse período. São muitos os medos que podem afetar a mulher nesse momento. Desde o medo de não dar conta de tamanha responsabilidade, a preocupação com o próprio corpo e com a saúde do bebê, o medo de desestabilizar a relação com o marido, o medo da nova rotina e até mesmo o medo do parto ou de não ter condições financeiras, talvez, para cuidar do seu bebê. Tudo isso associado ao cansaço físico, à dificuldade de dormir, às alterações hormonais e aos diversos preparativos que precisam ser resolvidos, é suficiente para deixar a gestante exausta e irritada. Mas e o bebê? Como reage a essas emoções? Bom, o bebê simplesmente registra cada emoção como se fossem dele. Como ainda não tem recursos para compreender, durante a sua gestação, os reais motivos que estavam por trás de cada emoção, cada sentimento, pensamento dos seus pais, todo esse turbilhão de emoções que os pais vivem durante esse período acaba sendo captado pelo cérebro emocional do bebê como uma mensagem muito forte de culpa e de rejeição. E aí surgem as nossas primeiras feridas emocionais. Família é a base mais sólida que um ser humano pode ter e criar. Então,
Como alguém pode se sentir amado, aceito e seguro se o seu cérebro emocional interpretou que a pessoa que ele mais amava e que deveria lhe proteger lhe rejeitou durante a sua gestação? Se a partir da sua percepção de bebê, a sua mãe lhe rejeitou, o que então esperar do mundo? E aqui vale ressaltar que não necessariamente o bebê foi rejeitado pelos seus pais, mas o que conta aqui é como o bebê registrou essas emoções e qual significado ele deu a elas. Porque a grande busca do ser humano é sentir novamente o amor incondicional que um dia sentiu por meio dos seus pais, antes de fazer a sua primeira interpretação dolorosa. As características de personalidade, de comportamento, de preferências e respostas do bebê continuam depois do nascimento, mas agora como uma forma de projeção das suas programações emocionais registradas no seu cérebro emocional durante a gestação, que se repetem e se reforçam dia após dia, principalmente a primeira infância, que vai até por volta dos 5 anos. Após a cidade, após os 7 anos, nós começamos apenas a apertar o play, ou seja, vivendo apenas uma repetição de algo que já foi gravado anteriormente. As nossas programações emocionais são as nossas crenças, aquilo que acreditamos como verdade absoluta. Quando revivemos situações estressantes, semelhantes às que vivenciamos na vida intrauterina, inconscientemente, nós buscamos o mesmo padrão de comportamento que apresentamos em nossa gestação e na infância, para aliviar as tensões, ou seja, nos sentimos culpados e rejeitados. As feridas emocionais de culpa e de rejeição, elas geram muitas crenças limitantes que sabotam a nossa felicidade, o nosso bem-estar ao longo da nossa vida. Essa trajetória só vai mudar quando trouxermos à consciência tudo o que aceitamos como verdade absoluta ao longo de nossa gestação e da primeira infância. Porque nessa época nós não sabíamos o que era mundo real, nem tínhamos recursos para saber o que de fato era real ou bom para nós. É muito importante para você entender que dentro de cada um de nós existe uma criança que em diversos momentos não se sentiu aceita e amada o suficiente, ou que se sentiu criticada. Essa criança nunca cresce e irá nos acompanhar durante todo o percurso de nossas vidas, que é a nossa criança interior, que podemos também chamar de cérebro emocional. Todas as nossas experiências e emoções ficam registradas no nosso cérebro emocional e no nosso corpo físico. Segundo a doutora Candace Pert, que é uma cientista de Harvard, nós carregamos por onde formos nossas experiências positivas e negativas. Por isso, mesmo que tenhamos atingido a idade adulta do ponto de vista emocional, continuamos a reagir de forma infantil em vários aspectos. Por mais que adquirimos conhecimentos técnicos para mudarmos nossos resultados, e aqui eu estou falando do cérebro racional, do lado cognitivo, essa criança interior precisa ser resgatada, cuidada, amada, tratada com carinho, para que ela possa amadurecer emocionalmente e contribuir com o adulto na sua realização pessoal e profissional. Essa criança precisa receber o amor dos seus pais, mesmo que seja apenas o que tinha disponível para ela, pois dentro de todos os pais e mães existe um amor incondicional pelos seus filhos. O grande problema da humanidade é comunicá-lo adequadamente, pois nunca aprendemos. Os pais muitas vezes só repetem o padrão que aprenderam com seus pais, e assim vamos repetindo, repetindo padrões sem nos questionar, sem trazer para a consciência o que de fato nos faz felizes. E por vezes fica um vazio dentro da gente, aquele vazio existencial. Mas nós só precisamos preencher este vazio com o nosso próprio amor e cuidado. Mas ficamos esperando que alguém venha nos resgatar, como quando éramos criança. Agora você já é um adulto e tem um poder que mais ninguém tem, que é ser capaz de resgatar a sua criança interior. As respostas para a felicidade que talvez você busque estão dentro de você, não fora. E somente o autoconhecimento poderá te levar a patamares inimagináveis de felicidade e bem-estar. Olhar para os próprios programas emocionais negativos, para as nossas sombras, costuma ser bem dolorido, eu entendo, mas é ainda pior nos mantermos prisioneiros deles. Tudo isso faz parte do processo de consciência,
Afinal, só podemos enxergar a nossa luz se pudermos observar também a nossa sombra. O simples ato de dar um novo significado mais positivo aos eventos passados e imaginar um futuro diferente já é uma reprogramação emocional, que mostra ao seu cérebro a possibilidade de mudanças. Reprogramar é atribuir um novo significado ao adulto para as memórias de dor do bebê, da criança, a limitação ou qualquer sentimento negativo, passando a senti-las de uma nova maneira. Alguns acontecimentos deixam marcas profundas, principalmente pela interpretação que damos a eles. Quando isso acontece, sempre que lembramos de determinado fato negativo ou fato traumático, esses sentimentos vêm à tona, podendo gerar um comportamento negativo ou diferente do que desejamos no momento. Ao olhar para os acontecimentos a partir de uma perspectiva do adulto, diferente daquela que está formatada no nosso cérebro emocional, nós podemos mudar o que sentimos e como nos comportamos no momento presente. Uma maneira prática de fazer a reprogramação emocional de uma experiência de dor é identificar qual foi o aprendizado que ele trouxe para a nossa vida. Resumindo, a partir de nosso nascimento, começamos a moldar a nossa mente inconsciente, o nosso cérebro emocional. Aqui eu trouxe mais um elemento, né? O nosso cérebro emocional é a nossa mente inconsciente. Os seus programas emocionais, eles foram formados quando você ainda era uma criança e você ainda não tinha consciência do que acontecia à sua volta. Simplesmente absorvia tudo o que experienciava com seus pais e com as pessoas ao seu redor nessa fase da sua vida. Quer um exemplo? Não sei se você já ouviu essa história, mas vamos lá. Um belo dia, uma mãe, ela estava fazendo um peixe assado. Ela temperou o peixe, cortou a cabeça e colocou o peixe para assar no forno. A filha, vendo aquilo, perguntou: Mãe, por que você cortou a cabeça do peixe? E a mãe respondeu: Sei lá, é porque sua avó sempre fez assim. A neta, sem entender, ligou para a avó e perguntou: Vovó, por que é preciso cortar a cabeça do peixe para fazer o peixe assado no forno? E a avó respondeu: Ah, é porque antes o meu fogão era pequeno, e se eu não cortasse a cabeça do peixe, não caberia no forno quando eu colocasse para assar. E aí a neta disse: Ah, vovó, mas o nosso forno é grande, e a minha mãe faz isso até hoje. Resumo da ópera. Então, por vezes, repetimos padrões e sequer temos consciência porque estamos fazendo o que fazemos. Te pergunto agora: quais são os padrões que você tem repetido na sua vida? As suas crenças são suas ou foram herdadas? É na infância que são geradas a maioria das nossas dores emocionais. Os seus pais te deram o melhor que podiam te dar, mas agora você tem a oportunidade de ser grato e honrar seus pais, mas fazendo diferente, ampliando a sua consciência para suas escolhas. A sua situação atual é um produto das suas escolhas do passado. Hoje você tem a oportunidade de fazer novas escolhas e assim construir o futuro que deseja. Eu não sei quais são os seus resultados hoje, mas o que eu sei é que são o fruto das suas escolhas do passado. A nossa mente racional, nossa mente consciente, ela é responsável por somente 5% das nossas escolhas. E a mente emocional, a mente inconsciente, ela é responsável por 95% das nossas escolhas. Isso quer dizer que vivemos no piloto automático. O nosso cérebro escolheu antes mesmo de termos consciência disso. Por isso, precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso mindset, para alinhar com o que desejamos realizar hoje. Para você ter uma ideia, nós temos em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E como saber que tipo de pensamento nós temos? É como procurar uma agulha no palheiro, mas nós podemos observar como nos sentimos. Por isso que aprender a gerenciar as emoções é algo tão importante. Você precisa aprender a gerenciar as suas emoções para direcionar a sua energia para a vida que deseja. E aqui vale a pena ressaltar a diferença entre emoções e sentimentos. Emoção é fisiológico. Exemplo, se eu estou andando por uma rua deserta e eu encontro um cachorro bravo, um pitbull, por exemplo, automaticamente os meus olhos vão arregalar, meu coração vai acelerar para bombear mais sangue e jogar para as áreas periféricas, como as mãos, os pés,
E aqui é luta ou fuga. Eu posso encarar ou eu posso sair correndo. Isso é algo fisiológico, você não tem controle. Por isso é que emoções não se controlam, mas você pode aprender como gerenciar as suas emoções, observando o significado que você dá a elas. E a isso nós chamamos de sentimento. Sentimento é o significado que atribuímos a tudo. O cérebro tem um jeito próprio de funcionar e precisamos entender isso para focar a nossa atenção no que de fato desejamos, no que de fato nos levará a conquistar os resultados que buscamos, uma vida mais feliz com bem-estar. Quer um outro exemplo? O cérebro ele não lê a palavra não. E muitas vezes nós dizemos eu não quero ficar pobre, ou eu não quero ficar doente, eu não quero engordar. Mas o que fica para o cérebro se ele não lê o não? É eu quero ficar pobre, eu quero ficar doente, eu quero engordar. Precisamos aprender a focar no positivo, no que de fato queremos. Se eu quero enriquecer, eu quero enriquecer e não ficar pobre. Eu quero ser rico, eu quero prosperar, eu quero ser saudável, eu quero estar no meu peso ideal. Nós precisamos focar exatamente aquilo que queremos. E por vezes nós fazemos o contrário. E aqui eu trago a contribuição da psicologia positiva, porque durante muito tempo as áreas da psicologia elas se dedicaram ao estudo das doenças, dos problemas. E aí surge a psicologia positiva ou a ciência da felicidade por volta dos anos 2000 para nos trazer estudos que comprovam que o positivismo pode ser aprendido por qualquer um. Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, mostrou isso através dos seus estudos em parceria com diversas universidades americanas. Maslow, muito tempo atrás, foi o precursor da psicologia positiva, quando ele começou a buscar o que fazia as pessoas ficarem mais felizes. Isso foi muito interessante, porque nas suas pesquisas ele descobriu o que trazia mal-estar para a população, que são os estressores, como por exemplo a fome, o não ter casa, o medo de não ter segurança e por aí vai. Hoje nós sabemos que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí eu fico me perguntando, quais são os estressores que estarão por trás desse índice? Bem, Martin Seligman, em 2005, quis fazer um trabalho revolucionário em conjunto com as universidades americanas em ser feliz. E o seu primeiro livro lançado foi o Felicidade Autêntica. Depois ele até passou a repensar o nome, porque não existe uma felicidade completa, mas a felicidade pode ser mais duradoura. Mas nessa pesquisa ele descobriu que existiam pessoas felizes doentes terminais, que também existiam pessoas felizes que eram pobres, que não tinham tanto dinheiro assim, e que também existiam pessoas felizes em toda a categoria de gente. Enquanto que as pessoas na época achavam que para serem felizes precisavam ter um casamento perfeito, o carro do ano, ser milionário, ele descobriu que a felicidade não dependia de ter coisas, mas sim de ser. Guarde bem essa palavra. A felicidade depende de ser. E foi então que Martin Seligman percebeu também dois motivos pelos quais essas pessoas em comum tinham para serem felizes. Um é dever cumprido e o outro é praticar o bem. Você já viu aqueles dias em que você cumpriu todos os seus deveres, todas as suas tarefas e você dorme muito bem? Agora, pensa num dia que você está atrasado, deixou tudo acumulado, deixando as coisas que precisava fazer para depois, procrastinou. Você não se sente bem, não dorme bem, não é mesmo? Então, dever cumprido é uma das grandes metas para se sentir feliz, e a segunda é praticar o bem. Quando nós fazemos o bem a outro, nós nos sentimos muito bem também. E esse resultado desfaz alguns mitos antigos sobre a felicidade, como as famosas frases: felicidade é para poucos, ou não existe felicidade, apenas momentos de alegria, e tantas outras que ficaram impregnadas na nossa memória. A psicologia positiva explica que é possível ser feliz mesmo vivendo de forma simples. E o melhor, que podemos aprender a sermos felizes com a mudança de posturas em nossa vida diária. E aqui eu estou falando de mudança, mas ação, que é igual a felicidade. Ao meu ver, o grande diferencial da psicologia positiva é justamente a ação. Afinal,
É a prática diária que nos leva a melhorar o nosso bem-estar e também a nossa vida. São pequenos passos de cada vez. Talvez um grande problema da maioria das pessoas é que quando resolvem mudar, querem que tudo mude de uma única vez. É como se alguém que nunca praticou uma atividade física, por exemplo, resolvesse sair correndo uma maratona do dia para a noite. Além disso, Martin Seligman, ele continuou estudando as pessoas felizes e começou a descobrir que as pessoas que eram mais positivas tinham qualidades excepcionais. Elas eram mais longevas, viviam em média 8 anos a mais que as demais pessoas. Elas faziam sucesso no seu trabalho, tinham melhores relacionamentos em suas vidas, aceitavam os momentos difíceis com muito mais força, com mais resiliência, lutavam pelo que desejavam e alcançavam seus sonhos. Me diga uma coisa agora. Você também não quer ter tudo isso em sua vida e ser menos estressado, menos estressada? As pessoas positivas fazem isso. Um outro trabalho que vale a pena ressaltar, maravilhoso, que é da Sonia Lubomirski, em parceria com Martin Seligman, descobriu que a metade das pessoas do mundo nascem pessimistas e que outra metade do mundo nasce otimista. Mas que o otimismo pode ser aprendido, que nós podemos aprender fazendo, trabalhando, brincando, mudando a nossa perspectiva. O mais bacana é que existem vários exercícios que são da psicologia positiva que você pode praticar na sua vida para aprender a ser mais feliz. Eu posso citar como, por exemplo, você pode focar no que funciona, na busca de soluções, ao invés de ficar preso aos problemas. Praticar gratidão, o agradecer. Você pode fazer um diário da gratidão, por exemplo. Outro ponto é a permissão para ser humano, é se perdoar pelos seus erros. Desenvolver relacionamentos mais saudáveis, relações significativas, torna uma vida muito mais feliz. E também a prática de exercícios físicos, colocar o corpo em ação e muito mais. O que podemos concluir com tudo isso? Podemos concluir que você pode escolher como você quer viver. Observe quais são as escolhas que você está fazendo em sua vida hoje. Sua vida atual é o resultado das suas escolhas do passado e só existe o agora. Para você criar a realidade que você deseja ver em seu mundo futuro, é hoje que você faz as escolhas. Segundo a neurociência, o cérebro só reconhece o momento presente. Por isso, se você passar a maior parte do seu tempo revivendo momentos tristes do passado, você vai se sentir muito mal. Que tal praticar também o perdão? Expandir novas perspectivas em sua vida. O momento é agora. Viver o momento presente. Atenção ao momento presente. Como a vida é agora. Refletindo sobre os diversos estudos de Martin Seligman sobre como nós podemos mudar, olhando o modelo de como as pessoas positivas funcionam, podemos pensar sobre quais são os nossos estressores, que vêm dos nossos programas emocionais, que também podemos chamar de crenças limitantes, e sobre tudo que limita o nosso bem-estar. Como podemos mudar e aprender a sermos mais felizes? Comece descobrindo quais são os fatores estressores do seu dia a dia. Qual história você conta para você mesmo sobre a sua história? Quais são os pensamentos negativos que toda hora surgem em sua mente e trazem medo, ansiedade e raiva? Pensa comigo. Do que você mais reclama? Reclamar é clamar de novo, é pedir outra vez. Comece observando do que você reclama, porque a gente reclama de muitas coisas e muitas vezes nós ficamos presos no negativo. Como podemos mudar e aprender a sermos mais felizes? Comece descobrindo quais são os fatores estressores do seu dia a dia. Qual história você conta para você mesmo sobre a sua história? Quais são os pensamentos negativos que toda hora surgem em sua mente e trazem medo, ansiedade e raiva? Pensa comigo. Do que você mais reclama? Reclamar é clamar de novo, é pedir outra vez. Comece observando do que você reclama, porque a gente reclama de muitas coisas e muitas vezes nós ficamos presos no negativo. O Rick Hanson, no livro O Cérebro e a Felicidade, ele faz uma analogia muito interessante, que nós temos uma tendência de ter um velcro para grudar em tudo que é negativo,
Ou seja, temos a capacidade de observar mais do que é negativo. E também temos a tendência de deixar passar como uma panela teflon tudo que é bom e prazeroso. Deixamos passar rápido. Mas você pode mudar essa realidade em sua vida. Você é o único responsável pelo que te acontece. E a isso chamamos de autorresponsabilidade, uma grande chave de mudança. Que tal ser mais grato a tudo? Até as dificuldades que se repetem para você? Elas se repetem para que você preste atenção às coisas que você não quer desapegar. Se você não fizer diferente, tudo vai ficar igual. A neurociência nos explica que a felicidade está diretamente relacionada com a gratidão. Ao nos sentirmos gratos, ativamos o sistema de recompensa do nosso cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar. Dessa forma, o cérebro entende que algo positivo está acontecendo e libera dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. A dopamina é a substância que nos motiva a irmos em busca dos nossos objetivos e sonhos. Ela funciona como um ciclo de realização. Quanto mais nos sentimos felizes e realizados, mais o nosso organismo sente a necessidade de realizar outras metas. E quanto mais esse processo é reforçado, mais se desenvolve em nossa mentalidade. Pessoas que têm o hábito de agradecer sentem mais satisfação e alegria com as pequenas coisas do dia a dia, uma vez que são capazes de colocar o seu foco nos acontecimentos positivos. Quando nós temos a capacidade de nos sentirmos gratos pelas coisas que acontecem em nossa vida, aquelas coisas simples do dia a dia, nós deixamos de condicionar a felicidade e o bem-estar a acontecimentos específicos e passamos a ter mais expectativas positivas a respeito da vida como um todo. A gratidão, ela funciona como uma espécie de blindagem que eleva os níveis de emoções positivas e nos protege de emoções consideradas negativas, como arrependimento, frustração e decepção, por exemplo. Aqui vale ressaltar que às vezes a gente foca muito que as emoções positivas, mas as emoções negativas elas também são saudáveis. O que importa é que a gente cultive mais emoções positivas que negativas, claro, mas todas as emoções fazem parte de quem somos e de nosso processo de aprendizado e evolução. Nós podemos mudar a nossa mente mudando o foco do negativo para o positivo. Você pode desenvolver crenças positivas que farão a diferença em sua vida para realizar os seus sonhos. É acreditar nos seus sonhos. Por isso, tire o foco do problema e busque as soluções. Eu vou compartilhar com você agora um poema de 5 versículos sobre uma pessoa com depressão que foi extraído do livro O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Ele começa da seguinte forma: o primeiro versículo. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Segundo versículo. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Terceiro versículo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Quarto versículo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. E quinto versículo e último. Ando por outra rua. Bonito, né? Traz uma grande reflexão. Você pode mudar agora mesmo e sair dessa história de se jogar no buraco. Mude suas ideias, desenvolva novos hábitos positivos. E aí é preciso estabelecer pequenas metas que você quer realizar. Você tem clareza de quais metas você quer realizar na sua vida? A felicidade ela é uma combinação de mais emoções positivas do que negativas, somadas a uma vida com sentido e propósito. E aqui eu deixo para você a sugestão de leitura de um livro fantástico, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Fica a dica. Mas vamos lá. Então, o que é felicidade para você?
Se aparecesse um gênio da lâmpada agora na sua frente e te concedesse um desejo, e fosse o desejo da sua vida, o que você escolheria? O autoconhecimento é um dos segredos para a nossa felicidade. E se eu te disser que a felicidade não é um destino, e sim um caminho? Como seria descobrir um novo caminho para a felicidade duradoura? Todos os dias são creditados 1.440 minutos em sua vida para você escolher fazer o que quiser com eles. Eu te convido agora a investir apenas 10 minutos por dia do seu tempo em você mesmo, em você mesma, apenas por uma semana para experienciar os benefícios que praticar o autoconhecimento pode trazer para a sua vida, para o ganho de mais felicidade e bem-estar. Você pode promover o autoconhecimento de várias formas, como a meditação, por exemplo, fazendo um processo de mindfulness, trazer atenção para o momento presente. Mas hoje eu te sugiro a prática do diário emocional também. Você se lembra do que eu falei no início da palestra sobre como aprendemos e desenvolvemos os nossos programas emocionais desde a infância? Um ponto importante a ressaltar é que os nossos programas emocionais, que nada mais são do que as nossas crenças, eles filtram a nossa visão de mundo. As nossas crenças direcionam os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos. E são os sentimentos que vão direcionar as nossas ações. Uma ação feita repetidas vezes vira um hábito. A nossa vida é permeada de hábitos no piloto automático, coisas que fazemos sem ter consciência. Pare e pensa. Por que você não entra em ação para fazer as coisas que você deseja, que te fazem feliz? Se você não está conseguindo entrar em ação, você pode buscar que provavelmente tem alguma crença limitante aí. Meu convite aqui é que você observe quais são os seus hábitos, os hábitos diários, e analise se esses hábitos estão contribuindo para a vida que você deseja realizar, para as coisas que você deseja conquistar, para ser a pessoa que você deseja ser. Atualmente, a humanidade está passando por um momento muito desafiador devido ao contexto global. Todos sabemos disso. É importante sim a precaução, seguir as orientações especializadas para preservar o nosso bem mais precioso que é a vida, mas nunca podemos perder a nossa humanidade. Esse momento é também de exercitar duas habilidades essenciais para a felicidade, que é a compaixão e a empatia com as demais pessoas, mas também a autocompaixão consigo mesmo, porque por vezes nós podemos ser os nossos maiores inimigos com a autocrítica. Por isso, que tal praticar o perdão e o auto-perdão? Muitas pessoas pensam que o sentimento antagônico do amor é a raiva, mas na verdade é o medo. Tudo na vida passa, e esse momento de crise também vai passar. Então, que possamos aprender a sermos mais otimistas e aproveitar essa oportunidade para o autoconhecimento e a nossa evolução. Como diz Tal Ben-Shahar, professor da Universidade de Harvard, ser feliz não é obra do acaso. É possível alcançar a felicidade aprendendo a ver a alegria nas pequenas coisas para uma satisfação permanente. Muito bem. A felicidade, ela é uma escolha e só você pode fazê-la, pois só você sabe dos seus desejos mais profundos. Você é a única pessoa no mundo capaz de realizá-los. Acredite nos seus sonhos e entre em ação. E para finalizar, como dizia Gandhi, que possamos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Gratidão imensa por fazer parte dessa rede colaborativa a serviço da felicidade no mundo. Gratidão a Chiles do Felicidade Sustentável pelo convite e pela parceria. Nos vemos em outras oportunidades. Gratidão hoje e sempre.